Boa noite, meu querido irmão, bom dia, boa tarde, você que está me ouvindo. Somos da Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, em Anápolis. Temos prazer e alegria em estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra de Deus com você. Que Deus possa edificar a sua vida, a sua casa. E nós vamos falar de um assunto que é o assunto mais importante da história do cristianismo, que é a cruz de Cristo. Esse sermão, esse estudo bíblico, eu tenho pregado rotineiramente, e tenho o objetivo de comunicá-lo uma vez ao ano, todo ano pregar esse texto, porque é um texto que nós, como cristãos, não podemos nos afastar dele. Nós podemos nos afastar de várias coisas da vida, mas dessa mensagem, se nós nos afastarmos dela, a vida cristã perde totalmente o significado, perde totalmente o sentido. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 ao 25, diz assim: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Até aí, texto belíssimo, né? Um texto muito bonito, um texto que de fato é o centro da nossa fé, é o centro da nossa esperança. Nós não temos outra esperança a não ser na mensagem que está muito bem escrita aqui pelo apóstolo Paulo. Queridos irmãos, primeiramente, a gente precisa pensar que esse aqui nós estamos diante do início de uma das cartas mais importantes da Bíblia para uma igreja das mais importantes. Tá? Eu falo de cartas importantes, obviamente cada letra da palavra, da Bíblia, ela é importante. Mas nós temos aqui uma carta destinada a uma igreja, uma das maiores cartas. Ela perde em tamanho para a carta aos romanos, mas você tem aqui uma das maiores cartas. E a igreja a quem Paulo dedicou 3 cartas. 2 nós temos acesso a elas e uma nós não temos. Então nós temos aqui exatamente essa história de uma carta escrita para uma comunidade muito importante. Por que ela é tão importante? Porque era uma igreja que crescia, era uma igreja importante, sim, mas era uma igreja também com muitos problemas. E os problemas daquela igreja nos trouxeram informações para que a gente pudesse aplicar nas comunidades dos dias de hoje. Então, como é que essa carta começa aqui a partir do capítulo 1? Antes um pouquinho aqui do texto que nós lemos. Paulo se apresenta como apóstolo, que era um dos problemas da igreja, de dizer, esse tal de Paulo se chama apóstolo, mas ele não é apóstolo. Paulo aqui se apresenta como apóstolo. Você tem aqui, depois, no segundo momento, a importância da comunidade. No capítulo 1, Paulo vai dizer sobre a importância, acerca da importância daquela comunidade. Depois, ele vai demonstrar aqui uma estratégia importante de elogiar a igreja. E ele vai dizer, olha, essa igreja tem o testemunho de Cristo confirmado, nenhum dom falta naquela igreja. Que coisa interessante, como pode uma igreja ter tantos problemas como a igreja ali de Corinto, e mesmo assim Paulo reconhecer que naquela igreja havia todos os dons de Deus, de alguma forma esses dons estavam sendo representados ali. E depois Paulo também passa àqueles irmãos uma mensagem de incentivo, dizendo, olha, vocês serão irrepreensíveis, E também, e logo depois, ele começa a dizer para aquelas pessoas, para aqueles irmãos, já mostrando a primeira parte dos problemas da igreja, que eram problemas relacionados à divisão, à falta de comunhão entre aqueles irmãos.
Paulo vai dizer que ali havia algumas pessoas que se diziam de Paulo, como se fosse um partido, outros, eu sou de Apolo, outros, eu sou de Cristo. Irmãos, é óbvio que esse Cristo aqui não é o Jesus Cristo. Há vários debates sobre quem poderia ser, talvez o Crispo, ou um Cristo, uma outra pessoa que também se chamava, poderia ter esse nome ou esse apelido, tá? Mas obviamente que ninguém poderia dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Então seria uma outra pessoa, um membro da igreja, e outros diziam, eu sou de Pedro. Aqui você tem, o que você tem aqui, meu querido irmão? Você tem Paulo tendo que fazer aqui uma justificativa. Você tem aqui Paulo fazendo uma justificativa, dizendo, não, eu nunca nem batizei ninguém. Eu nunca batizei ninguém. Na verdade, eu batizei o Crispo, né, que talvez seja até esse aí que eles estão dizendo que tinha um partido do Crispo, o Gaio, a casa de Estéfanes, e não batizei mais ninguém, pelo menos que eu me lembre. Assim Paulo afirma e informa aquelas pessoas. Porque meu alvo não é batizar, o meu alvo é pregar. Meu alvo é pregar. Então recapitulando, você tem aqui a apresentação do apóstolo, o realce da importância da comunidade, ele exortando a igreja por causa das divisões, e depois demonstrando, enfim, qual é o pilar do evangelho. Qual que é o pilar da pregação do evangelho? A mensagem da cruz versus a mensagem do homem. Ele está dizendo aqui, olha, eu de fato, eu prego aqui no verso 17, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, mas com a mensagem da cruz. Aqui Paulo faz exatamente, ele mostra a antítese, que é palavra humana e palavra da cruz, porque no verso 18 ele começa dizendo, eu vou anunciar para vocês a mensagem da cruz, a palavra da cruz, que esse é o cerne do ministério apostólico, esse é o cerne do ministério de Paulo, esse é o âmago, é o centro, esse é o ponto nevrálgico, essa é a essência da pregação do evangelho. Não é a mensagem dos homens, é a mensagem da cruz. E aqui, queridos, a gente já deve fazer aqui uma pequena pausa. Infelizmente, nós temos visto tantos pastores, tantos líderes, tantos crentes envolvendo-se tanto, mas tanto e tanto com tantas mensagens humanas e às vezes perdendo a oportunidade de poder falar sobre a mensagem da cruz, aquilo que de fato é importante. Paulo está dizendo, eu prego a mensagem da cruz e não prego a mensagem dos homens. Quando a gente pensa nessa cruz, a gente pensa na imagem de Jesus Cristo. E aí eu faço uma pergunta, qual que é a mensagem, qual que é a ideia, né, da cruz de Jesus que você tem? Você sabe, por exemplo, que os testemunhos de Jeová, eles não acreditam que Jesus foi pregado numa cruz, né? Se você é testemunho de Jeová, você está me assistindo e ouvindo, você pode confirmar, obviamente, isso que eu estou dizendo. Na doutrina dos testemunhas de Jeová, Jesus foi pregado numa estaca e não numa cruz, como você está vendo aí no slide, Jesus com os braços para cima. Essa é a imagem que se tem de Jesus. Você pode pensar em Jesus, esse Jesus muito bonito aí, com o nariz afinado, branco, né, que é uma obra chamada de A Cabeça de Cristo, de 1940. Essa é a imagem mais famosa de Jesus, que rola, né, no mundo inteiro, que é apresentada essa imagem ao mundo inteiro. Essa aqui, pode ser que você se lembre dessa aqui. Ou talvez esse Jesus, que de acordo com estudos recentes, o homem palestino da época de Jesus tinha aproximadamente essa fisionomia. Então Jesus poderia se parecer com esse personagem que está aí diante dos seus olhos. A questão é, qual é a ideia que nós temos sobre Cristo? Qual é a ideia que nós temos sobre a cruz? E hoje eu vou conversar com você sobre algumas verdades importantes que esse texto aqui nos apresenta sobre Jesus Cristo e sobre a cruz de Cristo, sobre a cruz de Cristo. Vamos lá? A primeira verdade é a mensagem da cruz, de verdade, meu querido irmão, ela é loucura. Ela é loucura. Como disse, essa é uma igreja que trouxe vários problemas e por causa dos problemas dessa igreja, hoje nós podemos corrigir vários problemas das nossas comunidades. A questão da sexual, a forma de lidar com a ceia do Senhor,
O uso do véu, do cabelo comprido, do cabelo curto, que foi motivo de debate durante muitas décadas nas igrejas evangélicas. O fato de crentes estarem levando uns aos outros aos tribunais. O fato da liturgia de culto, como faz, a questão dos dons de línguas, dos dons de profecia, quanto tempo se fala em língua, quanto tempo profetiza. Paulo fala sobre tudo isso, inclusive, se algumas pessoas estão falando em línguas no culto, quantas devem falar, se só fala se tiver intérprete, se não tiver intérprete não deve falar. Então o apóstolo Paulo, ele vai, por causa dos problemas da igreja de Corinto, ele vai trazer para nós grandes orientações para o dia a dia da nossa igreja, das nossas igrejas. Então você tem esse contexto aqui dessa igreja, tá certo? Só que antes de falar sobre todas essas doutrinas, sexo, liturgia, línguas, dons de profecia, tribunal e tantos outros problemas, Paulo vai falar sobre a cruz de Cristo. Irmão, se a gente não entender a cruz de Cristo, todo o restante é em vão. Se você não entendeu a cruz de Cristo, você conseguiria entender sobre, por exemplo, a ceia do Senhor? Ou sobre os próprios dons que o Espírito traz e oferece, ou talvez sobre crentes que não deveriam brigar uns com os outros nos tribunais. Então você não tem essa possibilidade. A questão é, se você não tem Cristo primeiro, as outras discussões, irmãos, são inúteis. Como é que você vai entender uma mensagem que é loucura? Se você não, de fato, não apreender essa mensagem, se você não tiver essa mensagem gravada no seu coração. Há coisas que acontecem aí no mundo cristão de verdade, entre cristãos de verdade, que elas são totalmente loucura para aqueles que enxergam o mundo lá fora. E aqui o Paulo está dizendo para as pessoas, olha, ela é loucura. Ele diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura. Ela é loucura por quê? Porque ela, ao mesmo tempo que ela salva, ela é a mesma mensagem que condena. E ela é contraditória, ela é totalmente paradoxal, é uma mensagem que apresenta dois lados da mesma moeda. A mesma mensagem, ela cura e ela condena. Essa é a mesma mensagem. E ele vai dizendo, e para essa mensagem, onde está o inquiridor, onde estão os questionadores desse século? Onde estão essas pessoas? Onde estão essas pessoas que vão questionar o que essa mensagem pode fazer? Como é que alguém do mundo, lá de fora, que não compreende Jesus como Salvador, pode perceber uma mensagem que salva, que transforma a vida de uma pessoa, sabe? Às vezes um indivíduo lá na penitenciária, lá no presídio, e aquele homem ele é transformado e muda de vida, como é que a pessoa pode, como é que quem é de fora pode entender uma história dessa? Jamais entenderá uma história dessa. É impossível compreender. Como é que alguém que tem uma vida boa aqui em Anápolis, tem uns amigos assim, formados numa ótima profissão, uma das mais valorizadas que nós temos no mercado, ele e a esposa, os dois, morando em condomínio fechado, em casa maravilhosa, tendo dinheiro, tendo prestígio, aí deixam tudo, fizeram isso agora recentemente e se mudam do Brasil para uma formação missionária e provavelmente para viverem como missionários mundo afora. Irmãos, isso é loucura. Como é que alguém deixa uma profissão que a pessoa investiu década, às vezes, até cursinho, passar em vestibular, a profissão, especialização, e depois deixa tudo para ser missionário, para andar o mundo, para servir os outros? Loucura. A mensagem da cruz é loucura. Ela, para quem olha lá fora, olha para a mensagem da cruz, para a vida daqueles que verdadeiramente são cristãos. Porque você sabe que na multidão de pessoas, né, obviamente, essa multidão de crentes no mundo, você sabe que um dia, quando Cristo vier, ele vai peneirar, vai separar o joio, vai separar o trigo. Mas quando você mesmo já percebe que ali tem um trigo saudável, aquela vida daquela pessoa é loucura. Ela é loucura. Como é que pode alguém servir o outro? Alguém chorar porque alguém entendeu Jesus como Salvador e aquele que pregou o Evangelho, ele chora por causa daquela pessoa. Isso tudo é loucura, gente. Isso é loucura. Eu, há tempos, fui realizar a cerimônia de casamento de um casal
embora os dois fossem cristãos, o marido ele tinha chegado recentemente na igreja e a gente conversou um pouquinho, foi falar da cerimônia, o que vai ser, o que não vai ser, o que faz, o que não faz. Aí no final da nossa conversa ele me fez uma pergunta assim: pastor, vamos ao que interessa. Achei interessante, né? Porque o que seria o casamento, a cerimônia, a oração, a mensagem, aquilo que eles desejavam, o sonho deles? Não, vamos ao que interessa. É quanto você cobra para fazer um casamento. Olha para você ver a visão. Primeiro, olha o que interessa, é o dinheiro, é o valor. Falei, não, a gente não cobra para fazer casamento, certo? O pastor, ele é mantido por sua comunidade, a comunidade contribui e o pastor é mantido pela comunidade. Então ele não vai, como é que um pastor vai cobrar para fazer um casamento, para fazer um batismo, para visitar uma pessoa? Não, ele é mantido pela sua própria comunidade. Ele ficou assustado, não é possível. Há tempos eu conheci uma pessoa e depois nós fomos ficando mais amigos, mais próximos. E aí ele me perguntou assim: pastor, a pessoa que vai para missões, por exemplo, entre os índios, ou na África, ou em países pobres, ou em alguma região pobre do Brasil, ele é como se fosse um militar do exército, da aeronáutica, que quando vai para uma missão dessas, como nós vimos recentemente as missões no Haiti, ou em outros lugares, em Timor-Leste, ele ganha uma promoção, a família ganha um dinheiro extra. Falei, rapaz, esse missionário que vai para esses lugares, ele depende de contribuição das pessoas e muitos vivem com o mínimo do mínimo. Ele ficou assustado, falou, não é possível, não é assim, a pessoa tem que ganhar um dinheiro para fazer um negócio desse. Irmãos, a mensagem da cruz, ela é loucura, ela é loucura. E Jesus, aqui Paulo diz que a mensagem de Jesus, ela é loucura, ela não é para ser compreendida com a capacidade cognitiva e intelectual do homem. Ela não é possível que ela seja compreendida assim. A mensagem da cruz é Cristo, a mensagem da cruz é Cristo. Pastor, mas isso é óbvio, isso é redundante, isso aqui é um pleonasmo, você está repetindo uma ideia de forma desnecessária. Não, não estou. Quantas pessoas no mundo pregam tudo menos Cristo? Quantas comunidades, igrejas, sermões, quantos cultos públicos, cultos de televisão, cultos de rádio, pregadores de YouTube, quantos e quantas pessoas pregam tudo menos a Cristo? Você escuta um sermão inteiro e a pessoa não fala em Cristo. A pessoa não falou em Cristo. Eu tenho tido a vontade de que na nossa comunidade a gente tenha a ceia do Senhor todo domingo. Esse é um desejo antigo meu. Acho que qualquer momento desse a gente consegue fazer isso se tornar uma realidade. Por quê? Há um risco grave e muito sério de você ter um culto inteiro sem que se fale em Jesus Cristo. Você, às vezes, ora pelas necessidades das pessoas. Pode acontecer de você cantar músicas que elas não apontem necessariamente para Cristo. E isso existem várias e várias músicas assim hoje. Aponta para tudo. Para a vitória do homem, para o enriquecimento na terra, para um monte de coisas, menos para Cristo. E depois, quando o pastor vai pregar, às vezes isso acontece na nossa comunidade. Imagine que eu vou falar sobre criação de filhos. E ali eu vou falar sobre criação de filhos, a gente vai entender como é que cria filhos, nós vamos entender como Deus quer que nós criemos os nossos filhos, e pode ser que naquele culto inteiro a gente não ouviu com clareza sobre Jesus Cristo como Salvador. E se eu tenho um visitante, um amigo, alguém que passou por ali naquele dia e que não entendeu Jesus como Salvador ainda, ele vai sair da igreja sem ter ouvido falar em Jesus como Salvador. Por isso, eu creio que a ceia, com o tempo, ela precisa ser servida todos os domingos, para que não ocorra em momento algum nenhum perigo de alguém entrar e sair da igreja sem ouvir falar que Jesus morreu por nós. A mensagem da cruz, meus queridos irmãos, é Cristo. A mensagem da cruz é Cristo. Cristo. Aqui no grego, inclusive, ele usa até o artigo definido do Cristo. Ou seja, o Cristo. Só tem um artigo definido. Na multidão, pinça um artigo definido. É ele. É o Cristo. A mensagem é o Cristo. Judeus pedem sinais, gregos pedem sabedoria, nós pregamos a Cristo, que é escândalo. Essa palavra escândalo no grego, ela tem alguns significados. Ela pode ser uma espécie de armadilha, tipo arapuca.
Você conhece, eu poucas vezes vi, acho que nunca, ao vivo, acho que eu nunca nem vi, mas a gente sabe mais ou menos como é que ela funciona. É uma caixinha feita de madeira, de gravetos, que tem uma hastezinha que ela fica segurando, o animalzinho vem dentro da caixinha, ele derruba aquela haste, a caixinha cai e o animal fica preso, geralmente o pássaro, né? Geralmente o passarinho ali. Pode ser essa a história do escândalo. Ou alguém que leva alguém a pecar, também tem essa possibilidade. Jesus fala sobre escandalizar o próximo. Olha, se você for escandalizar alguém, é melhor que você tire um olho e jogue fora, que você amarre uma pedra no pescoço e se jogue na água, porque você não pode escandalizar os outros. Mas aqui, a ideia de Paulo aqui aos Coríntios, quando ele usa a palavra que a cruz é Cristo e Cristo é escândalo, é porque ele está dizendo que Cristo ofende os padrões do mundo. Cristo ofende as verdades do mundo. Irmãos, Cristo ofende aquilo que nós acreditamos. Por exemplo, para o cristianismo, quem é que ganha uma discussão? O que gritou? O que falou mais alto? O que agrediu? Não. Muitas vezes, ganha a discussão é aquele que perde a discussão aos olhos do mundo. Isso é escândalo para o mundo. Feliz não é o vitorioso que ganhou, feliz são os que choram. Felizes são os que choram, esses serão consolados. Quando Pedro chega em Jesus e ainda com muita alegria e diz, olha Jesus, a gente deve perdoar as pessoas 7 vezes. 7 é o número da perfeição. Jesus diz para ele, não, você tem que ser 70 vezes perfeito. É assim que deve ser feito. E mais, se você não perdoa, o Deus que está no céu também não te perdoa. Irmãos, essa é a expectativa do evangelho na vida das pessoas. Isso é escândalo. As pessoas ficam escandalizadas porque isso ofende a crença do mundo. Em muitos aspectos, não em todos, mas em muitos aspectos, o evangelho ele nada totalmente ao contrário dos padrões do mundo. Os padrões do mundo, em muitos aspectos, o evangelho nada ao contrário. Quando Jesus fala, por exemplo, sobre o divórcio, na perspectiva da traição, do adultério, olha, por causa do coração duro de vocês. E se você pega antes, Jesus fala sobre perdão. Ou seja, é totalmente contrário àquilo que o mundo acredita, daquilo que o mundo propaga. O evangelho é Cristo e Cristo é escândalo. Ele escandaliza, ele choca. Se o seu evangelho, se o seu cristianismo, ele não choca os seus amigos não crentes, se o seu cristianismo ele não choca os seus colegas não crentes, se o seu cristianismo ele não choca dentro da sua empresa aqueles que não são crentes, alguma coisa está de errado com o seu cristianismo. Você não tenha dúvida disso. Cristo, ele escandaliza, ele choca os padrões do mundo. E a terceira e última verdade, a mensagem da cruz ela é poder. A mensagem da cruz ela é poder. Aí no verso 25, você encontra porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus ela é mais forte do que toda a força dos homens. A cada ano, como o mundo é volátil, como o mundo é passageiro, como as coisas do mundo elas passam numa fugacidade, elas passam de forma como uma nuvem, né? A Bíblia inclusive fala que o mundo é um sopro, que a vida é um sopro, é passagem, é rápida. Cada ano que eu prego esse sermão, eu procuro saber quem são os homens mais poderosos do mundo naquele período. Então nós já tivemos, nos outros anos que eu preguei esse sermão, o Bill Gates, da Microsoft. Eu já tive ano que o homem mais poderoso do mundo era o Barack Obama. Teve um ano desses que a Forbes disse que o homem mais poderoso do mundo naquele ano era o Putin, da Rússia. Esse ano eu separei financeiramente o Jeff Bezos, acho que esse é o nome dele, que é o dono da Amazon. Queridos irmãos, agora em julho, na pandemia mundial, os Estados Unidos está entre os países que lidou de forma mais atabalhoada possível com essa pandemia. Morreram milhares de pessoas, é uma confusão danada. O Jeff Bezos, desculpa essa pronúncia, tá? Mas eu acho que é assim mesmo. Eu até procurei no YouTube alguém falando o nome dele, é mais ou menos por aí. Ele ganhou 13
bilhões de dólares em um dia. Em julho, no meio da pandemia, no auge da pandemia, o Jeff Bezos ganhou 13 bilhões de dólares em um dia por causa do comércio eletrônico, irmãos. Ninguém sai de casa, ninguém saía de casa, todo mundo comprando no mundo inteiro e ele vendendo. Ele começou vendendo livros, tá? Depois ele foi aprimorando e aí se tornou esse homem desse tamanho. 13 bilhões de dólares em um dia foi o ganho, o aumento da fortuna desse rapaz, senhor, que está aqui a foto dele para vocês conhecerem, em um dia apenas. Em um dia apenas. Aqui o apóstolo Paulo diz que o evangelho de Jesus, ele é mais poderoso do que os poderosos e ele é mais forte do que os fortes. Ele é mais forte do que qualquer pessoa e ele é mais poderoso do que qualquer pessoa, do que qualquer homem. Não há nada que seja mais forte do que o evangelho de Jesus Cristo. Eu fiquei pensando, né, e fiz até aqui o Jeff Bezos, falta o cabelo, né, pouco cabelo. E a gente vê que a pessoa não tem poder sobre nada, sobre a vida. O Evangelho, inclusive, diz que Jesus tem poder até sobre o fio de cabelo que cai e aquele que não cai da nossa cabeça. Jesus, ele é dono de todas as coisas, o Senhor é dono de todas as coisas. E o Evangelho, ele tem poder, a cruz de Cristo, poder sobre tudo, irmãos. Essa palavra é de incentivo, de amor, de carinho, de incentivá-lo a uma caminhada a cada dia mais próxima com Cristo. Porque muitas vezes nós estamos nos apegando ao marido, à esposa, aos filhos, inclusive transportando para os nossos filhos a nossa felicidade. Quantas pessoas eu conheço que colocam toda a sua felicidade nos seus filhos, como se os filhos pudessem suprir as necessidades. Esposo, esposa, a gente vê aí no Instagram, namorado, você é meu porto seguro, sem você eu não sou nada, não viveria sem você, meu querido irmão. Você já viveu sem a pessoa durante décadas, como é que você não vai viver ou deixaria de viver sem ela, ou com filho ou sem filho? E, queridos irmãos, aquilo que de fato é imprescindível para a nossa vida, que é aquilo que nos capacita a viver uma comunhão com Deus, a andar, a ter esperança, é a cruz de Cristo, é o Evangelho, porque afinal de contas ela é mais forte do que qualquer fortaleza humana, ela é mais poderosa do que qualquer homem poderoso. E eu não estou dizendo para você que você não possa ter um amigo que possa te ajudar a conseguir um emprego, ou um professor lá na universidade que você se aproximando dele, você vai conseguir aí ter um orientador para um mestrado, para um doutorado, essa rede de relacionamentos, esse network que você pode ter para estar junto com as pessoas, para melhorar. Não estou dizendo que isso não há erro nisso, desde que seja feito de forma moral, legal e ética, isso não é problema. A questão é em quem nós colocamos a nossa esperança. Em quem nós colocamos a nossa esperança? Nós colocamos em quem? Tá? Essa é a perspectiva. A cruz de Cristo é mais poderosa do que todos os poderosos e mais forte do que todos os fortes, porque só a cruz de Cristo transforma a essência de uma pessoa. Só a cruz de Cristo transforma a essência da pessoa. Só ela que transforma. Uma ciência, uma terapia, ela pode com certeza, e Deus ajuda, e Deus usa tanto essas coisas por nós, mas transformar a essência, transformar a pessoa por dentro para sempre, só a cruz de Cristo é capaz de fazer isso. Se o seu marido tiver passado pela cruz de Cristo, ele será o melhor marido que pode ser, porque a cruz transforma a essência. Se um filho, que é um filho crente de verdade, ele será um bom menino, porque a cruz de Cristo transforma as pessoas. A sua esposa, os seus pais, o seu patrão, o seu funcionário. A partir do momento em que a cruz de Cristo vai passando pelas pessoas, ela vai transformando a essência, transformando aquilo que nenhuma ciência, nenhum livro, nenhuma terapia, nenhum coach, nenhum conselho, nada chega. Mas a cruz de Cristo chega ali e transforma. Por isso, a cruz de Cristo, ela é mais poderosa do que todos os poderosos e mais forte do que o homem mais forte que você conhece. Queridos, a cruz de Cristo é loucura? Ninguém entende se não for pelo Espírito. A cruz de Cristo é Cristo. Eu amo a minha igreja cristã evangélica do Maracanã. Nós temos uma denominação saudável que prega o Evangelho, bom seminário, editor, ação social, uma agência missionária
que tem crescido e levado o evangelho para tantas pessoas mundo afora. Valorizo a minha igreja, valorizo a igreja cristã evangélica, valorizo tudo que ela produz, mas a minha mensagem, acima de tudo, é Cristo. Cristo, acima da política, acima da religião, acima das minhas condutas, a minha mensagem é Cristo. E por fim, a mensagem de Cristo é poder. Poder para tudo, poder para todas as coisas. Essa é a mensagem do Senhor para nós, a mensagem da cruz de 2020. Tá? Em 2021 eu espero ter força e estar bem para pregar novamente esse texto, pelo menos uma vez por ano, a fim de que a nossa comunidade possa estar firme na cruz de Cristo, ela que é a esperança eterna e presente para todos nós. Deus possa abençoar cada um. Vamos orar? Deus amado, obrigado por esta mensagem, que é a nossa essência. Eu posso estar doente ou saudável, rico ou pobre, feliz ou triste. Em qualquer situação, a cruz de Cristo, ela é a nossa esperança, a nossa essência, a nossa motivação. É a cruz de Jesus Cristo. Se tem alguém que me ouviu aqui e que ainda não entendeu, meu Deus, que o Senhor, com o teu Santo Espírito, meu Pai, possa, com o seu Santo Espírito, possa alcançar o coração dessa pessoa e abrir o entendimento dela para Jesus. Porque sem a cruz de Cristo, nenhuma religiosidade, nenhuma boa ação, nenhuma boa obra, nada vai fazer sentido. Mas a cruz de Cristo, sim, e ela nos motiva a fazer todas essas coisas por causa dela. Deus amado, enfermos, pessoas doentes espiritualmente, emocionalmente, famílias desestruturadas e pessoas em litígio, gente, família que com filhos enfrentando lutas com o marido, com a esposa, problemas financeiros, emprego, desemprego, problemas emocionais, desesperança. Oro por esse irmão ou esse amigo que está me ouvindo e que passa por algum desses problemas. Meu Deus, o Senhor é o Deus da cura. O Senhor é o médico dos médicos. Oro também, meu Deus, por aqueles que vivem dias tranquilos, família em paz, filhos em paz, saúde bem, emprego, finanças, espiritualmente saudável, emocionalmente. Oh, meu Deus, glórias ao Senhor por esse tempo na vida desses irmãos. Jesus Cristo, a cruz do Senhor é a cruz que nos motiva a viver até a volta do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Jesus, a consolação do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui nesse lugar, com todos os que me escutam e me assistem nesse momento, que seja hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.